Bom dia, pessoal. Hoje, dia 12 de junho de 2021, né, com vocês aí a Gogê, né, falando um pouco sobre vida e falando também um pouquinho sobre coaching, né, falando sobre programação neurolinguística, inteligência emocional, né, e outros assuntos interessantes. Na... Hoje, como dia dos namorados, já acordei muito bem, graças a Deus, nos recuperando aí da, da famosa Covid, né, e graças a Deus passamos aí muito bem por essa aprovação. A Deus seja todo louvor aí, toda glória por mais esse livramento. Ele que nos concede livramento todos os dias. Eu sou muito grato a Deus aí por ter passado por essa dificuldade, né, momentânea. Não só eu, como também a minha esposa. E sou muito grato, né, que eu tenho uma gratidão imensa ao Deus que eu sirvo por ter mais esse livramento na minha vida. E hoje é um dia importante, né, o dia dos namorados. Eu mesmo já namoro com a minha esposa há mais de 29 anos, né? Então é um dia muito importante para a gente tem que estar sempre celebrando isso daí. É muito importante, né? Toda oportunidade de celebrar, isso aí nos faz um bem imenso. Né? Mas vamos falar também um pouquinho aqui nesse dia de hoje, né, sobre a questão de identidade. Né? Os problemas de identidade têm sido uma constante, né, na vida das pessoas que nós temos a oportunidade de atender, né, com a atividade do coaching. Né? E há pouco tempo também, né, ministrando uma das palestras, né, sobre inteligência emocional, as pessoas me perguntaram muito sobre a identidade. E identidade é realmente um assunto que tem que ser muito bem colocado, bem posicionado, porque faz toda a diferença na vida de uma pessoa. Né? Afinal de contas, muitos, né, se manifestam, né, de uma forma errada. Muitas vezes, quando perguntamos para uma pessoa quem ela é, muitas vezes ela se apresenta, né, como aquilo que ela faz ou aquilo que ela sente. Né? E isso não é, de forma alguma, a identidade dela. Né? A identidade ela tem algumas camadas que nós temos que percorrer para poder ter a correta definição de identidade. Nós vamos falar muito sobre isso aí mais à frente, né? Mas é um problema recorrente, né, com as pessoas nos dias que nós vivemos, a questão da identidade. Né? Então as pessoas erroneamente se apresentam, né, por aquilo que fazem e por aquilo que sentem. Um exemplo, né, para que fique bem caracterizado e bem ilustrado isso. Né? Quando perguntam às vezes para uma pessoa que é, por exemplo, advogado, não, ou até mesmo médico, né? Não, muitos deles se pronunciam como doutor. Não, quem é você? Diz, eu sou o doutor fulano de tal, bacharel em direito, ou né, doutor em medicina. Né? Isso nada mais é a profissão dela. Né? De certa forma contribui com a identidade dela, mas não é necessariamente a identidade. Né? Outras pessoas, quando nós perguntamos quem elas se pronunciam, né, como uma pessoa triste, deprimida, e na verdade isso daí é o que ela sente no momento, não o que ela é. Ela não viveu a vida inteira triste nem deprimida. Então há uma necessidade, né, urgente de que tratemos esses problemas, né, de identidade, porque disso depende, né, a vida das pessoas. E querendo ou não, elas acabam entrando, né, em um ritmo hipnótico, né, que nem fala, né, o Napoleão Hill, né, no seu livro, né, Mais Esperto, né, que o Diabo. Né. Também tem outros autores que tratam, né, sobre o ritmo hipnótico, né, na vida das pessoas. E como eu sou militar, né, já aposentado, a gente trata também isso daí de uma forma bem particular. A gente fala que a pessoa está com um piloto automático, né, puxado, né, até a altura do pescoço. Né? Isso é uma forma diferente de falar sobre o ritmo hipnótico. Mas o ritmo hipnótico ele praticamente deixa a pessoa distraída com relação à identidade dela. Né? Então a pessoa não sabe, anda distraída e nem sequer, né, tenta esboçar alguma reação com relação à sua identidade, né, à busca de sua identidade. E nesse encontro, né, foi muito interessante aqui a pregação, né, do pastor João Batista Carvalho. Né, ele é o bispo aqui da Igreja Comunidade das Nações, aqui em Brasília, e ele fez uma pregação muito interessante a respeito de arquétipos, né, particularmente do arquétipo de Davi. Né.
Então ele leu um trecho, né, em 1 Samuel que trata ali do confronto entre Davi, né, e o gigante filisteu, né, Golias. Então Davi em nenhum momento, né, teve a sua identidade, né, confundida, né, nos seus embates, nos seus combates da vida, mas ele sempre enfrentou, né, sabendo que ele era, né, quem ele era e aquilo que estava reservado para a sua vida. Muitos momentos, né, andou angustiado, mas sabia que a angústia era algo momentâneo. Então sempre teve essa habilidade de se ministrar ou de se auto-ministrar, né, no sentido de buscar novo ânimo, né, e superar, né, as lutas, né, os combates e os confrontos que passou. A superação, né, para que todos saibam, ela é uma das habilidades, né, que devem ser exercitados por aqueles que querem atingir a inteligência emocional. Né? Uma habilidade constante aí também daquela competência que nós chamamos de pessoal. É aquela competência que cada um tem que desenvolver para poder, né, alcançar a inteligência emocional, né, segundo o Dr. Daniel Goleman, né, psicólogo, né, com doutorado em Harvard, né, e que escreveu aquele livro extraordinário chamado Inteligência Emocional e outros que foram, né, decorrentes dele. Então essa pregação do bispo J.B. Carvalho foi muito interessante, né, porque ele traz Davi como um arquétipo, né, ou seja, um modelo para as pessoas, para que sigam, né, e tenham uma correta compreensão da sua identidade. E Davi, daquele confronto, ele saiu ali com a competência, né, e com a reputação, né, de matador de gigante. Né? Isso aplicando nas nossas vidas, né, quantas e quantas vezes nos deparamos, né, com situações difíceis que se assemelham, né, a gigantes, né, e nós temos que derrubá-los. Né? Então Davi, né, ele se presta a esse papel de arquétipo, né, para que nós possamos enfrentar e confrontar os nossos gigantes. Né? Durante a pregação, o bispo fez a menção do almirante William McRaven, né, que foi o comandante, né, do Comando Conjunto, né, de Operações Especiais dos Estados Unidos. Né? Ele é um almirante, né, da Marinha Americana, tá certo? É um dos homens mais especializados, né, em combates irregulares. Né? Ele é um especialista em... Ele é um militar das tropas especiais, né, da Marinha Americana. Ele que foi também o responsável aí pela captura, né, do famoso chefe, né, da Al-Qaeda, né, o Bin Laden, tá certo? Então, na operação, né, Lança de Netuno. Então ele fez um livro muito simples, né, mas muito interessante, chamado Arrume a Sua Cama. Né, e ali ele descreve a sua experiência com relação, né, à sua formação como combatente de forças especiais, operador de forças especiais. E nessa ocasião, os seus instrutores sempre exigiram dele que a primeira tarefa, né, do dia fosse que as camas, né, em que eles estavam, né, durante o curso, né, de formação, o famoso BUD, né, Basic Underwater, né, Demolitions, né, o BUD, né, do SEAL, Navy SEALs, e ele... Primeira tarefa do dia, independente do que eles iam ter que enfrentar, era ter que arrumar a sua cama impecavelmente. Quando eles faziam isso, eles já tinham né, a primeira missão cumprida durante o dia. Isso trazia para eles aí um sentimento, né, de cumprimento de missão muito importante. E com isso daí vem a primeira recompensa, né, com relação, né, aos gigantes que seriam derrubados durante aquele dia. O bispo também citou, né, Malcolm Gladwell, que é um escritor, né, já tem alguns best-sellers, né, produzidos, entre eles Outliers, né, o Fora de Série, né, Ponto de Virada, né, que é o Tipping Point, e outras obras, né, mas destaco aqui também a obra Davi e Golias. Né? Então, Malcolm Gladwell, ele conta que Davi realmente era alguém que durante a sua vida ele se empenhou intencionalmente em ser essa pessoa, né, fora da curva, né, fora do normal. Mas esse é o intento, né, de Deus, e aqui eu trago um conhecimento teológico. Esse é o intento de Deus para as nossas vidas.
né? Cada um foi criado, né, com forma única, nenhum indivíduo é igual ao outro e, portanto, ele carrega em si, né, uma missão especial, uma identidade que é concedida por Deus. Esse é o primeiro nível, a primeira camada, né, que nós devemos alcançar com relação à identidade. Então, esse é um rápido apanhado aqui hoje, no Dia dos Namorados. Tá certo? Quero desejar a todos, né, que tiveram essa felicidade, né, de encontrar uma pessoa maravilhosa, de que celebre bastante ao seu lado, né, e que procure, né, intencionalmente crescer juntamente com ela. Tá? Deixo, né, para vocês aí o forte abraço, né, do amigo aqui Agogê, e fico à disposição de vocês para aquilo que for necessário. Tenham todos um excepcional dia, que Deus abençoe ricamente as suas vidas.